Aleluia. Esse Yeshua está aqui conosco. Ele veio conosco, porque Ele mora no nosso coração. E Ele vai continuar falando conosco agora. Quero convidar aqui a pastora Valdirene, que será instrumento do Senhor nessa noite. E eu quero te convidar a orar juntamente comigo, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha edificar a sua igreja através da palavra, que o Senhor venha nos tocar nessa noite, querido. Porque se nós sairmos daqui do mesmo jeitinho que nós entramos, não terá valido a pena. Nós precisamos ser tocados, nós precisamos receber a palavra. A palavra, ela precisa causar transformação, mudança na nossa vida. Ela precisa nos impactar. E muitas vezes ela não nos impacta porque nós não abrimos o nosso coração para recebê-la. A terra não está preparada e a semente vem e não germina. Mas o Senhor, nessa noite, eu tenho certeza que Ele vai preparar cada um de nós aqui, e Ele vai falar conosco. Nós sairemos daqui alimentados para a glória dEle. Ore juntamente comigo. Senhor, nós queremos adorar o Teu nome, Senhor, e Te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa, e nós viemos aqui, Pai, para Te adorar, para prestar culto ao Senhor, e que o Senhor possa receber o nosso culto, Deus. Que nós não estejamos aqui, Senhor, sem propósito, Pai, mas que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, ele seja todo dedicado exclusivamente ao Senhor. E nós queremos sair daqui, Senhor, tocados pela Tua palavra. Nós pedimos, Pai, que esse terreno, Deus, que é tão árido, que é o nosso coração, ele seja tocado agora pelo Seu Espírito. E que nós possamos receber essa palavra, que nós possamos cultivar ela no nosso coração, e que ela possa transformar a nossa vida a cada manhã, a cada dia. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui nesta noite e poder partilhar a palavra do Senhor com cada um dos irmãos, sentar à mesa para alimentarmos da palavra do Senhor. E eu quero já agradecer o convite. Eu estava dando aula ontem aqui na FACEB, quando eu vi a mensagem chegando assim na mesa, eu falei, meu Deus. Mas estamos aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abram a sua Bíblia, as vossas Bíblias comigo, em Isaías, capítulo 64. Isaías capítulo 64, 4 e João capítulo 14, verso 6. Vamos ler juntos. 64, 4. Se puder colocar no telão, por gentileza. Vamos juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. João capítulo 14, verso 6. Vamos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Podem tomar os vossos lugares. E nós vamos caminhar juntos aqui um pouquinho pela palavra do Senhor, onde esse versículo de Isaías 64, 4, ele tem sido, ao longo da minha vida, um texto áureo. Eu tenho tido muitas experiências através dessa palavra na minha vida, porque muitas coisas, aliás, diversas coisas na minha vida eu tenho esperado no Senhor,
confiante e, de certa forma, Ele nos coloca diante de certas esperas. E eu percebo que Deus, Ele valoriza muito os processos em nossas vidas. E Ele nos coloca em determinados lugares, em determinadas situações, para que a gente aprenda a viver processos, para que a gente aprenda a esperar, para que a gente aprenda a confiar, para que a gente aprenda a entender o momento, a vontade e o propósito e a hora de Deus. E aqui, Isaías, ele declara algo extraordinário para o povo. Ele diz: olha, desde os tempos antigos não se viu um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E isso fala de um Deus pessoal. Isso fala de um Deus que Ele vem até nós e quer se relacionar conosco. Por isso que Ele nos chama a atenção, muitas vezes nos colocando em processos, em situações para a gente esperar o momento e a vontade dEle. E nós, como filhos, muitas vezes birrentos, nós damos birra, nós lamentamos, nós choramos, nós murmuramos, nós falamos mal. Sempre eu ouço, algumas pessoas dizerem o seguinte: eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Eu estou orando, mas parece que tem um céu de bronze e eu não sei mais o que eu faço. E a fala denota um tipo de pensamento da seguinte forma: se eu estou orando, Deus, Ele tem a obrigação de me ouvir no momento em que eu quero. Mas isso denota a nossa infantilidade, porque apesar de Deus ser esse Deus tão grande que trabalha em nosso favor, Ele trabalha do jeito dEle, da forma dEle, na hora dEle, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele trabalha para gerar maturidade em nós. Ele não quer que nós sejamos como crianças mimadas, que demos uma ordem e Deus faça, na mesma hora Ele pode fazer, e às vezes Ele até faz, mas quando Ele está trabalhando conosco, os processos, maturidade em nós, Ele vai nos levar para esse lugar de espera. Mas Ele não é como os ídolos. Quando nós clamamos, quando nós nos derramamos diante dEle, quando nós entendemos que tudo tem o tempo, e Ele fala: chega até a mim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então o propósito dele é esse, de nós caminharmos para conhecermos melhor esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Os ídolos não podem nos ouvir. Os ídolos, a pessoa faz o ídolo, fabrica o ídolo e se ajoelha diante desse ídolo. Mas esse ídolo, a Bíblia diz no Salmo 115, do 4 ao 8, diz que ele tem ouvido, mas ele não escuta, ele não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Ele não pode atender a pessoa no dia da angústia. Mas o nosso Deus, a palavra está dizendo aqui, que mesmo que nós não estejamos percebendo que o trabalho dele, Ele está trabalhando. Não é porque você não está vendo que Ele não está trabalhando. Não é porque Ele não está fazendo na sua hora que Ele não está trabalhando. A Bíblia está dizendo que Ele trabalha desde a antiguidade. Ele trabalha em favor dos seus filhos. E isso deve nos levar para um lugar de filhos confiantes. Como é bom a gente chegar na casa do nosso pai. Como é bom a gente chegar na casa da nossa mãe. Já vai fazer 3 anos que eu perdi a minha mãe. E tem o mundo antes, quando eu tinha ela, e tem o mundo depois. E é tão bom chegar na casa dos nossos pais. É tão
confortante, é tão alegre, é tão seguro, traz aquela sensação de colo, de paz. E esse lugar é o nosso lugar em Deus. Deus é o nosso Pai que trabalha em favor dos seus filhos. Então, como é que você tem esperado no Senhor? Você tem esperado no Senhor dando birra? Você tem esperado no Senhor questionando, porque Ele não está fazendo na hora que você quer, no momento em que você quer? Ou você tem descido, humilhado, clamado e procurado conhecer mais o seu Deus? Como você tem se comportado diante dessa situação? A sua fé está baseado naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz? Ou você está baseado naquilo, na sua percepção? Porque, amados, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, mas também é bíblico nós adorarmos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Então nós precisamos adorar. Então a condição humana, o profeta ele reconhece essa condição humana. Isaías 64, 6 e 7, por gentileza, pode projetar. Vamos ler comigo? É um culto onde nós vamos aprender a palavra. Então eu gostaria de ter a participação de vocês. Vamos juntos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Dá para pensar um pouquinho? Frequentemente nós nos deparamos com algumas pessoas que elas estão pensando que aquilo que elas fazem, que as suas atitudes vão servir para atuar, para convencer a Deus em termos de salvação. Eu já falei isso aqui. Tudo que nós fizermos tentando nos justificar diante de Deus, é como se a gente dissesse o seguinte: Jesus, o Senhor fez o sacrifício, mas não foi suficiente. Eu preciso de dar uma ajudinha. E isso não resolve. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia para nós afinarmos o nosso comportamento, para afinarmos a nossa relação com o Senhor, para nós ouvirmos a sua voz, para nós falarmos com Ele e ouvir a voz dEle também. Mas em termos de salvação, tudo que nós fizermos será considerado trapo de imundícia. Tudo que nós fizermos será considerado trapo de imundícia. Então o profeta ele reconhece a profunda corrupção do coração humano. Nossas boas obras são como trapo de imundícia. Então o pecado tornou todos os humanos, espiritualmente mortos, carentes, necessitados da glória de Deus, necessitados do trabalhar de Deus. E é incrível que a tendência do homem é se afastar do Senhor. Por natureza, nós temos essa tendência de nos afastar do nosso Criador. Então, tem gente que ele só consegue estar na presença do Senhor quando está tudo bem. Então, quando está tudo bem, ele vem, ele dá o seu testemunho, ele fala, ele está muito feliz, ele está saltitante de alegria. Outros já conseguem, melhorar a sua relação com Deus, a sua oração, o seu momento de adoração e de leitura da palavra quando está na prova. Mas a tendência tanto de um quanto o outro, quando está daquela forma que, para aquele que está tudo bem, ele se afasta. Ou aquele que quando está na prova, ele também murmura, fala, reclama e se afasta. Então a nossa tendência é nos afastar do nosso Criador, é deixar para depois, é não manter uma vida diária de adoração, de busca, de entrega,
e de louvor ao Senhor durante todo o dia, durante a noite, todo o tempo. Nós precisamos reconhecer a nossa total dependência da graça de Deus, porque sem a presença do Senhor, sem o trabalhar de Deus em nosso favor, nós não somos ninguém. Sem Ele nós estamos espiritualmente mortos, incapazes de fazer algo em nosso próprio favor, em termos de nossa salvação. Então foi lido hoje na leitura aqui, introdutória, para nós depender do Senhor, nós colocarmos Ele em primeiro lugar, e nós precisamos de nos derramar diante dEle. Por favor, projeta aí pra gente, por gentileza, Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. O povo cometeu um erro terrível. Vamos ler junto comigo? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus, ele está se queixando do povo, porque o povo deixou de adorá-lo. O povo confeccionaram, eles adoraram ídolos, eles confeccionavam poste-ídolos, Baal, Astarote, vários outros deuses que eles tinham ali, e substituíram a adoração ao Deus que trabalha em favor do seu povo pelos ídolos. E Deus está falando: o meu povo, eles se afastaram de mim, eles foram buscar recursos em outros lugares, cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas são cisternas que são rachadas. As águas, ela brota, mas ela vaza, e ela fica contaminada também. Então o viajante, ele chega diante de uma cisterna dessa, ele não pode matar a sua sede, ele não pode se saciar ali do calor quente, escaldante. E muitas vezes nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e nós vamos atrás de tantas coisas, nós vamos atrás de tantas situações para poder nos preencher, e nós buscamos socorro em tantas situações. Mas nesta noite a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos nos voltar completamente em dependência total do nosso Deus, porque nós não podemos viver longe desse Deus, nós não podemos nos afastar da fonte de águas vivas. Não há saída para esse homem pecador, para esse homem que caiu. Não há outra saída. Tem um filósofo, Søren Kierkegaard, do século XIX, e ele era teólogo e filósofo, e ele tinha uma existência muito deprimida, e ele aproveitou de toda essa situação que ele vivia para poder escrever uma filosofia naquele momento voltada para as questões humanas. E ele trabalha, ele fala, ele escreve sobre a angústia, ele fala sobre algumas questões existenciais, e ele estabelece 3 pontos que o homem busca satisfação nessa vida. E ele primeiro ele coloca a estética, que é a busca pelos prazeres, viver sem medir, né, as consequências. A pessoa, ela vive só em prol de realizar e de buscar os seus prazeres carnais, sem levar em conta qualquer consequência. A outra opção que ele coloca é a forma moral. Aquela pessoa moralista, aquela pessoa que anda certinho, com tudo dela certinho. E a terceira opção que ele dá é uma opção espiritual. Ele diz o seguinte: essa é uma opção que ela exige fé,
e ela é a única capaz de tirar o homem da crise existencial. O moralista, ele pode viver de forma e deve viver corretamente, mas isso não é suficiente para poder aplacar a crise existencial dele. O moralista, ele faz tudo corretinho, mas ele tem uma angústia existencial. O que vive pelos prazeres, ele vive numa busca constante, tentando satisfazer o vazio do seu coração, mas ele também não vai encontrar. Mas aquele que se aproxima do nosso Deus Todo-Poderoso através da fé em Jesus Cristo, esse receberá a paz para o seu coração e a alegria e resolução da sua crise existencial. Então, nós precisamos identificar as nossas cisternas rotas, onde nós temos cavados, onde nós temos deixado de procurar ao Senhor, deixado de buscar recursos do nosso Deus, e nós temos cavado cisternas rotas. Isaías 30 diz o seguinte: ai dos filhos rebeldes que descem ao Egito. 31:1. Ai dos que descem ao Egito buscando socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Ai dessas pessoas! Nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Foi lido aqui hoje. Nós não podemos achar, e tem um salmo que eu acho assim que é um soco na gente quando a gente lê: não sejais como o cavalo ou a mula, que tem que colocar o freio, que quem tem que colocar o cabresto. E muitas vezes a gente se comporta dessa forma, e Deus nos puxa para cá, Deus nos puxa para lá, porque nós somos teimosos por natureza. E a palavra do Senhor hoje está dizendo: onde você tem cavado as suas cisternas, onde você tem buscado recursos para a sua vida espiritual, onde você tem buscado resolução dos seus problemas existenciais, onde você tem buscado salvação para a sua vida. O maior erro do homem é se afastar do seu Criador. O maior erro do homem, do ser humano na terra, é se afastar do Deus Todo-Poderoso e ficar meio perdido, buscando, busca aqui, busca ali. Mas João 7,38, por gentileza. João 7,38. Podem ler comigo? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você não terá somente uma fonte para você ir lá se saciar, mas o próprio rio de Deus correrá no seu interior. Tem algo melhor do que isso? Nós podemos usufruirmos da presença do Senhor em nossas vidas todos os dias, todos os momentos. E a palavra do Senhor para nós esta noite é: nós devemos voltar o nosso coração inteiramente para o Senhor durante toda a nossa vida, durante todo o dia, durante a noite. Acorda durante a noite, na madrugada, escuta o Senhor falar com você. Se você acordar, eu aprendi uma coisa lendo um livro do John Maxwell. Ele diz o seguinte: acordou durante a noite, passou 10, 15 minutos, você não conseguiu voltar a dormir, vai orar. É porque Deus está te chamando para orar. Aprenda isso nessa noite. Você acorda, olha no relógio, dá uma olhadinha assim, 2 horas, 3 horas. Você tenta dormir novamente, passou 10 minutos, 15 minutos, não conseguiu voltar, é porque o Senhor está te incomodando para orar. Tem questões na terra que Deus quer compartilhar com você, para você interceder. E eu vejo Deus como sofrendo de amor por nós. Ele trabalha em nosso favor.
Ele vai atrás da gente, Ele busca, Ele trabalha, Ele faz algo por nós. E muitas vezes Ele nos acorda e nós não quero escutar, não quero falar. Mas Ele quer compartilhar a dor do seu coração, por nações, por pessoas. Um dia eu estava na faculdade, né? Eu tinha um colega na faculdade, que era uma pessoa, era um travesti, e é uma pessoa boníssima, muito legal. E uma noite, de madrugada, Deus me acorda e manda eu orar por ele. Falei, Senhor, mas agora, né? Amanhã eu tenho que levantar cedinho para ir para a faculdade. E eu levantei e orei. Depois eu encontrei com ele na faculdade e ele veio assim e falou, nossa, Valdirene, eu passei a noite toda bebendo uísque, eu estou mal. Eu encontrei com ele bem no bebedouro. Aí eu falei para ele, Deus me incomodou para orar por você. Aí ele disse, sério? A minha mãe e o meu pai, eles são da igreja Bom Pastor, e eles são lá do círculo de oração. A minha mãe, eles são tesoureiros lá, e ela coloca as mulheres da igreja todas para orar por mim. Falei, rapaz, mas Deus te ama demais. Com tanta gente já orando por você, Deus vai me acordar de madrugada para orar por você? Sabe-se lá o que ele teria que enfrentar naquela noite, naquela noitada dele. Mas Deus quer incomodar você também para orar por pessoas que precisam de livramentos, que precisam de salvação. E Ele quer compartilhar a dor dele conosco, o nosso coração. Mas nós precisamos estar afinados com Ele para ouvir a sua voz e disposto a ouvir. E nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Então Deus, Ele trabalha em favor do seu povo desde a antiguidade. Desde a antiguidade, Deus trabalha em favor do seu povo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é o maior trabalho de Deus em favor do seu povo? Qual foi o maior trabalho que Deus fez, que Deus realizou em favor do seu povo? Quem falou? Salvação. Deus trabalha para nos dar aquilo que nós precisamos, suprir as nossas necessidades. Mas o principal trabalho que Deus fez foi o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Lá o Senhor já estava trabalhando em seu favor e em meu favor. Deus então prepara o seu filho e Ele manda a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar. Esse foi o principal trabalho que o Senhor fez em nossas vidas ou por nós. Jesus cumpriu, Ele cumpriu verdadeiramente todo o protocolo de salvação. Por isso hoje nós não necessitamos mais de colocar intermediador entre nós e Deus, porque Deus já enviou o seu Filho que morreu morte de cruz. E Ele entrou uma vez por toda no Santo do Santo. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque foi uma obra de Deus. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, porque Deus ali estava rompendo toda a separação que existia entre nós e Ele. E Isaías 53 diz o seguinte: que o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Hoje, Jesus, Ele aqui, Ele olha para você, Ele olha para nós, Ele olha para nós e Ele diz: valeu a pena eu ter morrido por você, valeu a pena eu ter morrido porque você está aqui, você está me adorando, você está salvo, você está livre do inferno. O principal trabalho de Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, Ele começou a trabalhar desde a fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi morto lá em nosso favor. Jesus Cristo se fez homem e veio e morreu no seu e no meu lugar, e hoje nós somos reconciliados com Deus.
E nós precisamos aprender a usufruir da presença do nosso Senhor. Nós precisamos aprender a ouvi-lo. Nós precisamos nos derramar diante dele e aprender a ouvir a sua voz. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Não é isso? Coloque o Salmo 19, por favor. O primeiro versículo. O primeiro verso. Salmo 19. Os céus, vamos ler juntos? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão, ou das suas mãos. Você está contemplando a glória de Deus? Quanto tempo faz que você não para poder meditar na glória de Deus? E você não sai aí andando, sai pelas ruas, ou lado a lado com o seu irmão, olha para o rosto do seu irmão e contempla a glória de Deus. A Bíblia está dizendo que os céus manifestam a glória de Deus. Será que nós estamos tão atribulados, tão cansados, tão ansiosos, que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos enxergar o trabalhar de Deus em nosso favor? Nós não conseguimos ser gratos? Nós não conseguimos sair e olhar, e quando a gente viaja, a gente vê, né, a natureza, e a gente dá um glória a Deus dentro do carro, e dizer como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Será que você consegue adorar ao Senhor por aquilo que Ele faz em seu favor? Você consegue adorar a Ele pela salvação que Ele te deu? Você consegue adorar a Ele pelo rio de vida que flui no seu interior, que é o Espírito Santo? Você consegue adorar ao Senhor nesta noite, porque Ele preparou um banquete e colocou à nossa disposição? Mas tem muita gente que chega diante do banquete, pastora Meire, e fala: não, eu não posso pegar. O banquete está aí, é para você. Não, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, então eu não posso participar do banquete. Mas a palavra do Senhor está dizendo: é para você. Deus trabalhou, Deus teve duro trabalho. Ele morreu na cruz para nos salvar, não foi pouca coisa. Valorize isso, aproxime-se dele, seja como um filho que tem liberdade de chegar na casa do pai e tocar, e abrir a geladeira, e ir no fogão e pegar alguma coisa, porque ele deve ser tudo para nós. Tem um cântico que diz o seguinte: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você? Ele é a verdade que te liberta. Ele é a vida que você precisa. Ele é a vida abundante. Tem muita gente vivendo, sobrevivendo, enquanto Deus tem vida abundante para ela. Como está o teu coração hoje? Teu coração está como do salmista que diz: o meu coração ferve de palavras boas diante do Senhor. Está assim? O Senhor, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está aqui nesta noite e Ele quer te encher. Queridos, é tempo de voltarmos para o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. É tempo de voltarmos para o Senhor. Aqui na igreja, em casa, na rua, no trabalho, onde você estiver. Os dias são maus. E Deus está contando com esse exército desta igreja para se colocar de pé, para guerrear, para orar, para abençoar vidas, para impedir situações.
Deus pode contar com você? Ele pode contar contigo? A Bíblia diz que em certa ocasião, Ezequiel, ele diz: eu busquei um para se colocar na brecha e não achei. Será que ele encontra aqui pessoas para se colocar na brecha? Quem pode se levantar aqui e dizer: ele pode contar comigo? E o teu coração seja encharcado nessa noite com esse rio de vida que flui do trono de Deus, e nesta noite está fluindo neste lugar, e Ele quer encontrar o teu coração para te encher, para te renovar, para te conduzir, para te dar vida abundante, e te colocar de pé e dizer: levanta, se posiciona, guerreia, faça, vá atrás de pessoas que estão morrendo. E nós precisamos nos dispor todos os dias, todos os momentos. Quem é que sente a presença do Senhor no seu coração? Coloque-se de pé. O trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. E hoje Ele passeia no nosso meio aqui. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. E Ele está dizendo: o trabalho da minha alma eu estou vendo, porque você está aqui.